Olá, paz do Senhor. Está no ar o programa Fora da Caixa. Este programa que vem ao ar toda quinta-feira às 21 horas, porém hoje é um dia especial, é dia de debate e o tema é sobre pré e pós-tribulacionismo. Está aqui comigo pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista, teólogo, bacharel em teologia, defensor da doutrina adventista, um debatedor ferrenho de vários programas de debates. Seja bem-vindo, professor Ezequiel Gomes. Muito obrigado, Juliano. Para mim é uma honra estar aqui nesse programa Fora da Caixa. Inclusive, essa expressão é uma expressão que evoca sentimentos bons para mim. Eu gosto de pensar fora da caixa e para mim é uma honra estar aqui com você. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu lá com César Cavalcante, você sempre foi uma pessoa que me inspirou sentimentos muito positivos. E para mim é muito bom poder estar aqui batendo esse papo, conhecendo o Átila também e podendo discutir um assunto maravilhoso da Palavra de Deus, desafiador, escatologia. E espero que o público saia daqui edificado pela graça de Deus. Que bom, pastor Ezequiel, com certeza nós vamos ter um bom debate. Pastor Átila Ribeiro, prazer conhecê-lo pessoalmente. Pelas redes sociais já nos falamos e receber o senhor aqui em Campinas é um prazer. Professor de grego, teólogo, debatedor. Seja muito bem-vindo a este programa. Amém. Prazer, pastor Juliano. Prazer, pastor Ezequiel. Prazer estar aqui com o senhor. Quero fazer minhas palavras do pastor Ezequiel. O senhor é inspirador para todos nós. É um privilégio imenso poder conhecê-lo pessoalmente. Já temos nos falado por um tempo. E estar aqui nesse programa Fora da Caixa é fantástico. Ainda mais, como disse o pastor, esse assunto da escatologia bíblica, pré e pós, é um assunto que eu particularmente sou apaixonado. Então, estar aqui com o senhor, que é um grande escatólogo, diga-se de passagem, com o pastor Ezequiel também, que é um exímio debatedor, tenho certeza que vai ser um bom debate, para a glória de Deus principalmente, e que os ouvintes sejam edificados. Amém. Glória a Deus. Você que é ouvinte, pode aí comentar, curta, compartilhe para mais pessoas, para que possa esse programa chegar para muitas pessoas nesse Brasil e também fora do Brasil. Nós iremos começar com o pastor Ezequiel Gomes. Pastor Ezequiel, como que a Igreja Adventista enxerga o período tribulacional? Já aconteceu? Vai acontecer? O que o pastor pode falar sobre o período tribulacional, o período de tribulação? Legal. O Adventismo do Sétimo Dia é uma religião que tem dois lados muito interessantes. Assim, por um lado, é uma religião de santidade, que vem do universo dos metodistas, tem ênfase na perfeição cristã, na obediência à lei de Deus, a esses aspectos assim, interessantes. E por outro lado, é um movimento apocalíptico, né? Essa coisa do fim do mundo. Inclusive, a igreja já nasce nesse contexto, que tem aspectos positivos e negativos, né, no início do Adventismo. E a escatologia está um pouco no nosso DNA. Entretanto, uma palavra de advertência é importante, porque quando a gente trata do futuro, a gente tem que ser bastante humilde. Nós temos na Bíblia um quadro muito interessante de questões que estão por vir. E nós cremos no que a palavra de Deus ensina. Entretanto, o livro de Eclesiastes mesmo diz algo na direção do tipo assim, que Deus escondeu o futuro para que o homem não saiba o dia de amanhã. Até porque se a gente soubesse o dia de amanhã, a gente tentaria mudar o dia de amanhã fazendo alguma outra coisa diferente hoje, né? Se você soubesse que você fosse ser atropelado amanhã, você podia se matar hoje. Você mudaria o que ia acontecer no futuro. Então, o futuro ele tem um aspecto em aberto que a gente tem que ser humilde diante dele. Então, nós temos questões muito gerais na Bíblia. Então, nós cremos que Jesus voltará, nós cremos que haverão as pragas do Apocalipse, nós cremos que haverá um monte de marca da besta, etc. Agora, como e quando, em que sentido, qual a interpretação correta destas coisas, é tema de debate, inclusive internamente dentro do Adventismo. Recentemente, o pastor João Paulin, ele lançou uma série de vídeos, foi bem polêmico dentro do Adventismo, dizendo que talvez o decreto dominical, que é uma crença adventista, nunca aconteça. Que era um contexto do passado e Deus se revela para o profeta às vezes num contexto específico, mas o cumprimento, se não se dá em função de questões de condicionalidade profética naquele momento, pode mudar o que vai acontecer no futuro. Isso é uma coisa interessante. Mas para responder a sua pergunta mais diretamente, o Adventismo do Sétimo Dia entende que o período referido na Bíblia como o período da grande tribulação em Mateus 24 e os textos correlatos, já aconteceu e já se encerrou. Quer dizer que o fim do mundo já passou? Não. De 1798 em diante, ou de 1844 em diante, o Adventismo entende que nós vivemos um período chamado o Tempo do Fim, que é depois da Grande Tribulação. Nesse aspecto, a gente diverge bastante da crença, especialmente dos irmãos pentecostais, e acho que talvez de uma grande maioria, talvez até de vocês dois mesmo e tudo mais. E para o ouvinte pode ser um pouco estranho ouvir falar nisso, né? E isso tem que ver um pouco com essas discussões a respeito do futuro. Como tudo é muito polêmico, tudo é muito complexo, depende muito da interpretação. A palavra de Deus ela é inquestionável, mas a interpretação de qualquer homem, seja eu ou qualquer outro, não é inquestionável. Então, como a gente lida com alguns aspectos do que a profecia afirma ou não afirma? Então, eu não sei se é para eu explicar um pouco mais aprofundado agora, pode ser? Pode ser. Beleza. Então, o que acontece? Um elemento muito importante para a nossa crença de que a grande tribulação já aconteceu é, obviamente, o capítulo 24 de Mateus, que lá no
verso 15 diz, né? Quando virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aqui a ideia, aqui nesse contexto, inclusive, Jesus vai dizer para orar por causa do sábado e do inverno, né? Que a gente trabalha um pouco as questões de guarda do sábado nesse contexto também. Então aqui a gente entende que Jesus está falando da queda de Jerusalém como algo profetizado por Daniel. E aqui tem uma questão muito interessante na nossa escatologia. A escatologia adventista é muito calcada no estudo de Daniel e Apocalipse. Então, o que acontece? A teologia católica, para se desvencilhar da visão protestante, de que o catolicismo é a besta do Apocalipse, é o chifre pequeno de Daniel 7:8 e coisas do tipo, criou uma interpretação, que inclusive é seguida, mais ou menos inconscientemente ou não, por muitos evangélicos, de que esses períodos de profecias de Daniel tinham que ver com Antíoco Epifânio 150, 200 anos antes de Cristo. Quando Jesus fala desse assunto aqui, Jesus está falando no Império Romano e diz, quando aconteceu o que Daniel falou, você preste atenção. Então, Jesus lança algumas coisas do que Daniel colocou para o futuro, não para Antíoco Epifânio para trás. E esse é um aspecto muito importante para nós, porque é daí que a gente entende que as 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial, o santuário que seria purificado, não tinha que ver com o templo de Jerusalém na terra, mas era o santuário no céu, e aí 1844 seria a data no final dos 2.300 tardes e manhãs, que a gente interpreta como 2.300 anos. Que da perspectiva do texto bíblico em Mateus 24, não é uma coisa tão óbvia e tão clara, porque para os primeiros cristãos não era óbvio que ia ter 2.000 anos de história ainda. Inclusive você vê uma iminência de perspectiva de que Jesus voltaria, talvez até mesmo na geração dos apóstolos, né? Quando Jesus fala em Mateus 16, vocês não vão morrer antes que venha o reino de Deus. Quando Paulo fala, nós os que estivermos vivos na vinda do Senhor, tinha uma expectativa de volta de Cristo iminente, como se Jesus morresse, ressuscitasse, fosse ao céu e 30 anos depois estava de volta. Um pouco da perspectiva era essa. Como a gente já está aqui há 2.000 anos, para que a Bíblia também não perca relevância, não fique lá como uma coisa que não se cumpriu há 2.000 anos atrás, o Adventismo faz uma leitura um pouco diferente. A leitura adventista não é única do Adventismo. Por exemplo, o princípio diano que nos conduz ao final das 2.300 tardes e manhãs, em 1844, é um princípio protestante, é questionado também, se essa equivalência existe ou não, se ela é correta ou não. Mas o fato é que quando a gente olha para a história da nossa perspectiva privilegiada de que passou já 2.000 anos, você entende lá. Então, no ano 30, antes de Jesus morrer, ele fala, quando Jerusalém cair, você presta atenção, que vai começar a se cumprir aí algumas coisas do que Daniel falou. Beleza, ok. E aí virá a grande tribulação. E quando você pensa no período histórico que vem depois que o Império Romano destrói o Templo de Jerusalém, você vê uma coisa assim que é muito interessante, que inclusive tem que ver com a predição de 2 Tessalonicenses capítulo 2 sobre a apostasia. E nós entendemos que o grande período que vai lá do cristianismo primitivo, do 2º e 3º século, até o final do poderio papal em 1798, é o período da grande tribulação, que nunca houve na face da Terra. Um período muito maluco, inclusive, se você for parar para pensar. Veja que situação. Você tem uma suposta igreja cristã comandando o mundo, porque o catolicismo meio que tomou o lugar do Império Romano, se tornou a religião do Império, e agora os poderes do imperador romano agora passaram para o Papa, e o Papa inclusive acrescentou ao poder civil o poder espiritual na cabeça deles, né? E aí ele tinha os exércitos e etc, um monte de coisa. E aí você imagina, cara, em nome de Jesus Cristo, um líder mundial e global com um exército matando, torturando, queimando as pessoas durante séculos. A gente não é uma brincadeira aqui. Nós três aqui estaríamos queimados, independentemente da nossa posição aqui sobre pré ou pós-tribulacionismo. Não é católico? Você vai pra fogueira, irmão. Você é um herege, você é o cara que tem que ser combatido. E esta tribulação, ela foi gigantesca. A gente nem faz ideia, até porque como a gente não tinha os meios modernos de preservar a história, não temos um vídeo de John Hus queimando na fogueira. Nós temos os relatos. Mas o fato é que isso aconteceu com centenas e milhares, que são milhões de pessoas ao longo dessa história. Então, quando em 1798, além das questões dos períodos proféticos, o general francês Berthier, ele prende o Papa e ele põe fim a este império papal, nós entendemos que essa grande tribulação ela chega ao fim e dali em diante começa o tempo do fim. Ezequiel, então, para entender, o início da tribulação. O início da tribulação, quando? em geral, a gente coloca como ano 539 para conta dar certo lá em 1798. Ok. A data de 539 é uma das mais frágeis da escatologia adventista, tem muita treta. O que aconteceu em 539, né? Tem uma coisa ali como se o papado adquirisse o seu poder pleno em 539, os católicos questionam um pouco isso. Então ela se estende, essa tribulação, até 1798. Que é quando o Papa é preso por Berthier, e aí a Igreja Católica ela perde
a autonomia e a autoridade que ela tinha A anteriormente. partir desta data inicia Tempo o do fim. tempo do E aí fim. não é grande tribulação. Aí Ok. agora é o tempo do fim. Haverá uma grande angústia, conforme Daniel capítulo 12, uma angústia final, o tempo de angústia de Que Jacó. não tem mais a ver com a Que tribulação. não tem a ver com grande tribulação. Vai ter as últimas pragas do Apocalipse, etc. Mas a nossa crença é que a igreja passa por tudo isso até a volta de Jesus, não há nenhum arrebatamento prévio da igreja, e etc. Com o tempo do debate a gente vai poder explicar isso melhor. Ok, muito obrigado. Professor Átila, como que o pré-tribulacionismo entende o período tribulacional? A igreja passará por este período? Se ela não passará, como provar isso biblicamente? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu gosto muito de começar minhas prédicas, principalmente nos debates, com o texto de 1 Pedro capítulo 3 e o verso 15. O texto diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. Antes de eu apresentar o que eu penso sobre o assunto, eu gostaria somente de fazer uns 2 ou 3, talvez até mais, apontamentos do que o pastor Ezequiel disse. Eu achei muito legal uma expressão, vou dizer isso com todo respeito a ele, que ele disse, né? Foi criada essa interpretação. Isso aí eu concordo 100%, em gênero, número e grau. Eles criaram, de fato, essa interpretação. Sobre a grande tribulação, nós temos um texto clássico, né? Na verdade, nós temos alguns textos clássicos da grande tribulação. Entre os supracitados pelo meu interlocutor, nós temos Mateus capítulo 24. E ele fez um link com Daniel, e eu vou logo dizer para os nossos irmãos, Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, nós chamamos de o coração do livro. Para entender o livro de Daniel, precisamos entender esses 3 capítulos. Ele pegou o link de Mateus capítulo 24, quando Cristo citou o abominável da desolação. Mateus capítulo 24, ele se inicia no verso 3 com 3 perguntas, 2 ou 3 perguntas dos discípulos para Jesus. De fato, tem coisas que Cristo vai responder. O discípulo diz no verso 3, dize-nos, quando acontecerão estas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Estas coisas, a situação ali no texto é uma situação anafórica, o que ele acabou de dizer sobre a destruição do templo e etc. Isto aí, sim, já se cumpriu. Então tem partes em Mateus capítulo 24 que já se cumpriram. Perfeito. Agora tem partes ali que ainda não se cumpriram. Por exemplo, ele disse que a tribulação começou até, ele foi até um pouco, no meu ver, e eu vou dizer isso mais uma vez com todo respeito, anacrônico, porque ele disse que a tribulação de Mateus 24 já aconteceu no ano 70, aquela perseguição, só que depois ele disse que foi no ano 539 e etc. Só que se nós seguirmos lendo o texto, não isolarmos o contexto, o texto fora do seu contexto, por exemplo, no verso 29 diz, e logo depois da aflição daqueles dias. O advérbio de tempo logo ali, imediatamente, rapidamente, se a tribulação já aconteceu, Jesus voltou quando? Esses sinais aqui, ó. O sol se escurecerá, a lua dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso já aconteceu? Há argumentos históricos que provam isso? De maneira nenhuma. Então a tribulação, na nossa visão, ela é futura. E a Bíblia está cheia de textos. Por exemplo, nós temos Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz, como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra, mostrando ali o tempo futuro. Então, quando nós olharmos Mateus capítulo 24, nós temos que ter essa perspectiva. Tem coisas que de fato já se cumpriram, tem coisas que de fato ainda irão se cumprir. Esse é o nosso ponto de vista. Em segundo lugar, parece que ele criou uma tribulação de mais de 500 anos, quase 1000 anos, mais de 1000 anos, 1230 na verdade. anos. Mas quando nós olhamos para Daniel capítulo 9, verso 27, o texto fala de 7 anos, onde ele firmará o concerto com muitos, por uma semana. E se nós analisarmos aquelas semanas, serão semanas de anos, né? Primeiro ponto. Então agora eu vou explicar, depois de contrapor alguns pontos que ele disse, o que o nosso ponto de vista apresenta, que é o ponto de vista bíblico, no meu ponto de vista, nesse debate. Eu penso que a igreja não irá passar pela grande tribulação, e nós temos textos que, no meu ver, são claros. É claro que o meu interlocutor talvez não concorde que são tão claros, mas eu vou tentar esclarecê-los aqui. Nós temos textos clássicos. Vamos começar com os 4 textos clássicos que falam sobre a segunda vinda de Cristo em glória. Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, Zacarias capítulo 14. Fala sobre a vinda de Cristo em glória. Quando nós colocamos ao lado, em ordem cronológica, João capítulo 14, eu gostaria até que o meu interlocutor trabalhasse um pouco comigo esse texto, quando Jesus disse, não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, palin erkomai, a expressão em grego ali, virei outra vez, e vos levarei ou vos receberei, porque ali a voz do texto dá para interpretar tanto vos receberei, quanto virei ou vos levarei. O que o irmão quiser entender nesse texto, nós vamos falar depois. Depois nós temos um texto. Então, nesse texto, Cristo promete levar a igreja para a casa do Pai. Então, nós observamos, que eu vou citar aqui, que todos os textos que eu vou citar sobre o arrebatamento têm uma promessa de consolo para a igreja. O segundo texto na minha fala aqui é Coríntios, capítulo 15, falando sobre a transformação que vai acontecer com a igreja. A partir do verso 51 até o 58, Paulo fala assim, aqui vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão, onde está o inferno, tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. No 58, olha a promessa de consolo que tem no arrebatamento. Ali a transformação dos santos. Portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando nós olhamos para o terceiro texto que eu vou citar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, o texto vai mostrar no verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. No 16 ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí no 18 tem a palavra de consolo. Então nós temos 3 pontos importantes. Na vinda de Cristo em glória, nós não vamos ter a ressurreição dos santos, a transformação do corpo, e nós não vamos encontrar essas promessas de consolação que nós temos no arrebatamento. Isso me faz entender que são 2 eventos distintos, a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Tá? Agora, sobre a promessa de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, quais são os textos claros? Quando eu olho para 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, o texto diz que Cristo nos livra da ira vindoura. No capítulo 5, verso 9, diz que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. E o primeiro texto que eu citei, que é Apocalipse, capítulo 3, verso 10, promete nos guardar da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. E se o pastor, pelo o entendimento que eu tive da prédica dele, ele é historicista nesse ponto, ele vai dizer que a igreja do capítulo 3, verso 10 ali, é a promessa de Filadélfia. Eu gostaria que o senhor me apresentasse um momento histórico onde Filadélfia aconteceu aquela perseguição e ela foi guardada que é o seu pensamento de Apocalipse 3, verso 10. Então esses pontos, e a esses pontos que são o argumento bíblico que eu chamo de coerência, eu ainda acrescento, e não dá tempo de trabalhar aqui agora, mas nós trabalharemos nos próximos momentos, que é a natureza da igreja, pastor Juliano Fraga e os demais ouvintes, meu interlocutor, a natureza da igreja impede com que ela esteja em qualquer período da grande tribulação. Em segundo lugar, a natureza da própria grande tribulação. O pastor disse, por exemplo, que a tribulação já aconteceu. O que ele confundiu, com respeito mais uma vez, são as tribulações que a igreja passa. Sobre quem são esses. E o ancião vai responder, estes são os vindos da tribulação, da grande. A expressão grega ali é rutoi eisin erkomenoi. Estlipses tes megalis. Estes são os que estão vindo da tribulação, da grande. 2 vezes nós temos o artigo definido sendo repetido no grego. Tes tlipsis, tes megalis. Daniel Wallace, na sua gramática de grego, um dos maiores professores de grego no meu ponto de vista, ele diz, quando se repete o artigo ali, está ressaltando o período. Ele está dizendo, da tribulação, da grande. Então ele está destacando aquele período. E por contexto, nós vamos entender pelo menos 3 pontos. Primeiro, que a igreja não está no contexto da grande tribulação, de acordo com o Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18. Nós não temos nenhuma menção da igreja, o que acontece nos 3 primeiros capítulos por quase 20 vezes. Exatas 19. A igreja é mencionada. Terceiro ponto, nós não vamos perceber que essa tribulação já aconteceu, porque por contexto ela é futura. E terceiro ponto ali, é que aqueles que estão vindo da grande tribulação, nós temos ali um particípio do tempo presente. É uma ação contínua. Esses que estão continuando vindo. Se alguém concordar que ali é o arrebatamento, ele vai dizer que o arrebatamento vai acontecer mais de uma vez, porque é a ação que está no tempo presente no texto. Não pode ser o arrebatamento. 3 pontos importantíssimos. E eu concluo, por que eu penso também que a igreja não passará pela grande tribulação? Porque além da natureza da igreja impedir, além da natureza da própria grande tribulação, nós temos a doutrina bíblica da iminência, que é que Cristo pode voltar a qualquer momento. E esses 3 ou 4 pontos eu trabalharei melhor durante aqui o nosso debate. Muito obrigado, pastor Átila. Pastor Ezequiel, muita coisa para ser trabalhada, mas a palavra está com você. Muito legal. Você disse que eu sou um debatedor veemente. Acho que o Átila é mais, né? É muito legal. O Átila tem uma personalidade muito boa e muito gostoso, assim, ouvi-lo, né? A despeito das discordâncias. E você pode ficar tranquilo, Átila, que toda discordância eu entendo que é respeitosa. E essas questões são todas muito legais e muito interessantes. Eu discordo das tuas questões por várias razões. E legal assim, vamos começar do que é comum entre nós. Então você já admite que há aspectos em Mateus 24 que foram já cumpridos, já estão no passado, já pertencem à história da humanidade, e há aspectos futuros. Legal, perfeito. O grande problema dessas questões, e o historicismo também enfrenta esse problema,
é entender qual é o ponto histórico referencial em função do qual a gente vai dizer que é passado ou futuro. Por exemplo, dentro do Adventismo existe a ideia de que o escurecimento do Sol, a queda das estrelas, que são apontadas em Mateus 24, já aconteceram. Aí, se aconteceu ou não, é uma discussão do tipo se os adventistas estão corretos na sua interpretação ou não. Okay. Nesse aspecto, o que faltaria se cumprir? Só faltaria se cumprir o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens. E aí, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Dentro da visão adventista, essas questões proféticas, elas não acontecem exatamente, necessariamente do futuro da nossa perspectiva, porque o texto não foi escrito da nossa perspectiva. Foi escrito 2000 anos atrás. Então, coisas que já aconteceram, vamos dizer que esse escurecimento do Sol aí, teve um dia em 1730 que teve um escurecimento do Sol. E alguém anotou lá, esse é o escurecimento do Sol mais potente que eu já vi na minha vida. É a profecia. Beleza. Era bem futuro da perspectiva de quem escreveu o texto, mas já é passado da nossa. E a gente tem que sempre abrir a hipótese para que a nossa interpretação esteja errada, tá? Então, eu concordo com a interpretação adventista, mas eu não sou aquele cara taxativo que vai dizer, é assim, ponto final, você discorda de mim, você é um herege, está errado. Não é simples assim, tá? Então, como que acontece? Esses sinais, nós cremos que já se cumpriram, mais ou menos naquele final de 1790 ali. Houve algumas coisas desse tipo. Por exemplo, a queda das estrelas, é uma queda famosa, né? De uma chuva de meteoritos que teve, foi registrada em jornais e etc, etc. Ficou uma coisa famosa. E aí, em tese, o que faltaria? Faltaria Jesus voltar. Aí, quando aparecer o sinal dele no céu, ele vai voltar e tal. Entende? Então, a gente entende essas coisas de uma outra forma. Sabe por quê, Átila? Quando a gente trabalha essas questões do tipo assim, olha, isso aqui vai acontecer no futuro, como você coloca, por exemplo, do texto de Apocalipse 3. Eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Vamos trabalhar que eu esteja correto. Então a tribulação começou lá no ano 500, ou no ano 200, ou mesmo no ano 100, e foi até 1798. Era futuro, vamos dizer assim. E por exemplo, algumas pessoas foram guardadas dessa tribulação, outras não. Até porque a natureza da igreja, como você fala, como ela é um corpo místico, que inclui muitas pessoas ao longo do tempo, algumas pessoas no contexto da morte, do descanso em Cristo, elas são poupadas de eventos futuros. Vamos dizer que hoje fosse cair as pragas do Apocalipse daqui 10 minutos. Se nós morrêssemos aqui agora, nós estaríamos sendo poupados de ver o que vai acontecer na queda das pragas daqui 10 minutos. Mas nós aqui mortos antes da praga cair, não quer dizer que vai ser todo mundo morto. Daqui a pouco tem alguns cristãos que vão enfrentar esse negócio aí. Então, como a igreja é composta de muitas pessoas ao longo do tempo, quando a gente fala que a igreja vai passar, obviamente, não quer dizer todas as pessoas, em todos os contextos, todos os cristãos. Então, algumas pessoas são de fato preservadas disso. Ou não. Até a Bíblia diz isso de uma forma meio que geral. Deus leva o justo e deixa o ímpio se lascando aí. Talvez nós sejamos os ímpios que estamos se lascando um pouco aqui. Brincadeira. Somos muito gratos a Deus. E o ponto é, e a Bíblia também diz que Deus dá vida longa ao justo. É interessante isso. Então, o que acontece? Essas questões, elas não podem ser trabalhadas na nossa perspectiva a partir do nosso ponto de vista, para dizer assim, olha, eu estou lendo aqui que a tribulação há de vir, então ela só pode ser futura da perspectiva de 2023. Porque isso é uma leitura anacrônica. Aí eu falo com respeito, a gente não precisa enfatizar sempre isso, porque o ponto aqui não é uma treta pessoal. Então, porque o que acontece? Se aconteceu em 1700, já era futuro da perspectiva de quem escreveu o texto também. Além disso, o que acontece? A nossa discussão sobre Daniel 9 e a 70ª semana, ela pode se tornar bastante complexa, porque, assim, os adventistas veem o príncipe que faz o concerto no meio da semana, etc., como Cristo. E vocês veem como o anticristo. E aí há uma diferença brutal, né? Você confundir Cristo com o anticristo, tipo, é um negócio... Isso aqui é Deus, isso aqui é o diabo, e aí? Exatamente. Então é uma questão complexa. Então é um tema desafiador. O livro de Daniel é um dos textos mais difíceis da Bíblia, né? O Daniel e o Apocalipse são, de fato, os textos mais difíceis. Então precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Nós não vemos nenhuma razão para separar a 70ª semana do fluxo natural do acontecimento das coisas, para jogar ela para um período indefinido e para virar todo esse esquema escatológico que vocês têm. A gente respeita, a gente entende. Essa sua objeção é quanto ao intervalo. Isso, exatamente. Essa teoria de que entre a 69 e a 70ª tem um intervalo gigante de tempo. Estamos 2000 anos. Exatamente. Entendi. Aí você tem um período ali, a gente não entende isso. Até porque, na nossa visão, por exemplo, quando o príncipe ele corta a aliança com muitos, reflete muito a linguagem da nova aliança, né? Jesus faz a nova aliança com muitos. Esse é o meu sangue derramado a favor de muitos. A gente entende dessa forma, mas respeitando a visão contrária, tá? E no que tange, por exemplo, as discussões sobre o arrebatamento em si, o Adventismo compreende que é impossível o arrebatamento ser secreto por causa da sequência de questões em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, ali até é legal a gente dar uma lida, você citou de cabeça, mas eu não tenho a mente tão privilegiada quanto a sua, mas aqui o texto é bem interessante, ele diz assim, né?
Vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, ou até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então nós entendemos que é impossível haver arrebatamento antes da ressurreição, e a ressurreição dos mortos em Cristo é uma só. Não pode ter, porque depois o Apocalipse vai dividir entre primeira e segunda ressurreição. Então quem participa da primeira ressurreição, participa da ressurreição da salvação. Não pode haver, por exemplo, um arrebatamento secreto, aí todo mundo ressuscita uma vez. Aí depois passa o milênio, depois quem morre não morre, ressuscita outra vez para a salvação, entende? Tipo, não é possível isso acontecer. Então como que o Paulo apresenta a questão? O Senhor desce, os mortos ressuscitam, isso não pode ser um evento secreto sob nenhuma hipótese. Literalmente pessoas saindo pelos ladrões dos cemitérios, uma situação também, como que vai ser isso literalmente, é uma situação complicadíssima, assim, né, na prática, um monte de zumbi, o que é? São atores? O que sei lá, e inclusive com a nossa tecnologia atual, que é uma coisa não predita pela palavra de Deus, a gente não vai ter a menor ideia, né, fazendo um rios com o ressuscito aqui antes do mundo acabar, né, uma coisa profundamente complexa e interessante, mas o fato é, os mortos em Cristo durante toda a história têm que ressuscitar, e aí a transformação dos vivos e o arrebatamento. E aí também tem aquelas discussões do tipo, e todo olho verá, que vocês diferenciam a segunda vinda em duas etapas, né? A gente entende que essa diferenciação em duas etapas, ela não faz sentido. A gente entende que tudo isso se cumpre nesse evento final, né? Que é um evento de segunda vinda só, unicamente. Ou seja, a igreja tem que estar lá até o último minuto. Depois as pragas, depois fim do mundo, marca da besta, tudo, caos no mundo, a igreja preservada lá e cantando que Deus preservou. E aí Jesus volta, e aí os mortos ressuscitam, e tudo isso é visível, literal, a trombeta de Deus não é audível, visível, glorioso, sobrenatural, para ser, de fato, a revelação da glória de Deus, Okay. né? E essa é a nossa visão. Bom, depois nós vamos trabalhar a questão do milênio, da perspectiva adventista, Sim, porque aí já tem tudo a ver inicia com a esse milênio. Ok. Pastor Átila, Com licença, pode. é porque ele começou falando, eu gostaria só de contrapor alguns Por pontos, favor. para eu não me esquecer. Fica à É vontade. possível, pastor? Claro. É possível. É possível? É possível. É. Mas eu tenho Tá. 2 pontos a serem abordados. Acredito que na sua fala você vai Tá bom. abordar. Sobre a ideia da ressurreição. O pastor Ezequiel, ele não citou o texto, mas a ideia é essa. Apocalipse 20, versos 4, ali uma ressurreição. Se ocorre uma ressurreição no arrebatamento, esse texto, de que maneira ele pode ser interpretado? Como que a primeira ressurreição. E depois eu gostaria que o senhor tratasse também a ideia da última semana. Ok. É o anticristo? É Cristo? Por que não pode ser Cristo? Esse E por que ela é futura? Mas fique à vontade, pastor Ok. Átila. Vamos lá, eu vou começar de trás para frente com os argumentos do pastor Ezequiel, né? Mais uma vez, a respeitabilidade é recíproca. Bom, ele começou falando de uma coisa e terminou falando de outra, então eu vou começar de trás para frente. Vamos falar sobre as ressurreições, que é a pergunta do pastor Juliano e o que ele disse. Esse é um problema seríssimo para o pós-tribulacionismo. Por quê? Em Apocalipse 19 ocorre a volta de Cristo. Correto? E no pensamento de vocês, na volta de Cristo, o arrebatamento acontece, Sim. que é a ressurreição. Sim. Correto? Perfeito. Só que aí em Apocalipse capítulo 20, verso 4, acontece uma outra ressurreição. Então, é desconexo. Se o senhor citou, por exemplo, Tessalonicenses capítulo 4, para dizer que nós, juntamente com eles, isso aqui nós, pastor Juliano e pastor Ezequiel, conseguimos resolver com tranquilidade. Porque nós entendemos que a primeira ressurreição, perdão, ela vai acontecer em algumas etapas. Como diz, Mais de uma vez. Exato. Como diz o texto de Coríntios. Por sua ordem. Aí nós temos Cristo, a sua ressurreição, as primícias dos que dormem. Depois nós, na vinda de Cristo no arrebatamento. Depois as 2 testemunhas escatológicas, os mártires da grande tribulação. Ok? Aí aqui, eu acredito que não é o momento para nós tratarmos desse ponto, uma distinção entre os dispensacionalistas clássicos, eu tenho tendência mais clássica, ainda flerto com alguns pontos dos revisados, mas nesse ponto há uma divergência aqui. Legal. Eles incluem o Israel do Antigo Testamento depois, não é ressurreto junto com a igreja. Eu não vou tratar nesses méritos aqui agora, mas tem essa diferença. A palavra traduzida no grego lá, que Paulo cita, dá a ideia de algumas vezes, algumas etapas, ok? É o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre o arrebatamento secreto que o senhor citou. Segundo ponto, eu não vejo problema nenhum com esse termo, mas eu prefiro o arrebatamento iminente. Segundo ponto, né? A questão das pessoas verem. Bom, Cristo ressuscitou, ninguém viu, certo? Cristo apareceu para os discípulos no espaço de 40 dias. Só a igreja da época participou, só os discípulos participaram. Ele ascende em Atos capítulo 1, só os discípulos que viram ele ascender. No Antigo Testamento, por exemplo, Enoque é trasladado, e a expressão ali é lacar, né? É a expressão que dá a ideia do arrebatamento, e também ninguém viu. Elias, quando foi levado ao céu,
Somente Eliseu que vê porque representa o povo de Deus. Então eu não tenho problema nenhum com isso daí. Terceiro ponto que o senhor citou, sobre dizendo que é a mesma coisa. Ali acontece uma vez só, o arrebatamento e a vinda é a mesma coisa. Faltou o senhor responder a pergunta que eu fiz. Onde está então ali, na vinda de Cristo em glória, a ressurreição, a transformação do corpo dos salvos? Né? Se é a mesma coisa, eu tenho que me apresentar nos textos da segunda vinda. A ressurreição, correto? A transformação do corpo e a promessa de consolação. Porque na vinda de Cristo em glória, a Bíblia é clara em mostrar que haverá, na verdade, lamentação. Já no arrebatamento vai haver consolo. Na vinda de Cristo em glória, ele pisa na terra, no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, ele para nas nuvens, ele não toca a terra. No arrebatamento, a igreja vai até ele. Correto? Na vinda de Cristo em glória, ele vem e pisa na terra, no Monte das Oliveiras e etc. Então, esses pontos nos faz crer, biblicamente, não de forma indutiva, é o texto que está apresentando. Né? Por exemplo, no arrebatamento, a igreja sobe nas nuvens, com as nuvens. Na vinda de Cristo em glória, todo olho verá, porque ele vem com as nuvens e etc. Então, é fato nós destacarmos a diferença entre a vinda dele em glória e o arrebatamento. Né? Sobre Apocalipse 3:10, o meu quinto ponto, talvez eu não tenha tempo suficiente para expor tudo que o senhor falou, né? Apocalipse 3:10, por exemplo, ali o senhor citou dizendo que aquilo aconteceu durante a história e tal. O senhor percebe o anacronismo, e nem preciso dizer que é com todo respeito, porque parece que a tribulação do senhor, que o senhor tinha citado, ia terminar no ano 798. Só que aí tem pontos, o senhor pode discordar de mim se eu estiver errado, que eles pegam eventos isolados da história e dizem, olha aqui, isso aqui já aconteceu. Olha isso aqui já aconteceu. Só que se o senhor pegar os eventos isolados na história, o senhor percebe que esses eventos aconteceram muitos deles antes de 1798. Terremotos. Exato. Só que a tribulação de vocês, no pensamento de vocês, termina no ano 1798. E o texto de Mateus diz, logo depois daqueles dias. Não durante aqueles dias. Se for o caso, como o senhor disse, que vocês estão corretos na interpretação, esses sinais que vocês pegam de forma isolada, deveria acontecer então depois do final da grande tribulação. Percebeu o anacronismo que eu estou destacando? É assim mesmo que a gente pensa, que Beleza. aconteceu um pouco depois. Ok, mas existem fatos isolados Sim, que vocês pegam que ok. aconteceu antes. Sim. Então, é o anacronismo interpretativo Não, tudo bem. da Bíblia. Agora, pastor, não vai dar para eu citar agora, por causa do tempo, para não monopolizar. Sobre a questão das 70 semanas de Daniel, eu vou citar aqui, vou voltar a falar para o pastor, em primeiro lugar, depois eu vou contrapor aqui a questão da 70ª semana ser futura e ter ali o intervalo. Pastor, nós temos mais de 10 intervalos na Bíblia Sagrada. Não há problema nenhum. O texto bíblico, eu vou mostrar daqui a pouco, que nós temos mais de 10 intervalos na Em Bíblia. situações semelhantes. Semelhantes. Inclusive, Jesus fez um intervalo. Eu sabia disso? Claro que vocês sabiam. Em Lucas capítulo 4, por exemplo, eu não vou citar todos para não monopolizar. Em Lucas capítulo 4, ele chega na sinagoga no dia de sábado. A partir do verso 16, ele vai citar Haftorá, que é o complemento da Torá. Né? Haftorá, ele vai citar Isaías capítulo 61. Várias bíblias de estudo citam Isaías 61 como referência. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Aí ele vai concluir dizendo, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Aí ele fecha o livro, entrega, diz o texto. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Aí o que ele fala? Hoje se cumpriu esta escritura no meio de vós. Só que na parte B de Isaías 61, verso 2, diz, é o dia da vingança do nosso Deus. Ele não citou o dia da vingança do nosso Deus. Ele parou na parte A. Ele não citou o dia da vingança, porque ele entendeu que ali cumpria-se aquilo, o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus cumprir-se-ia depois. Então Cristo fez o intervalo. Então fazer esse intervalo ali não é algo anacrônico, não é algo extra-bíblico, não é algo que não encontramos na Bíblia. E como eu disse, voltarei o tempo ao senhor, e depois eu vou apresentar aqui vários pontos desse ato, entre aspas, desse intervalo. E só para eu concluir, Daniel capítulo 9 é muito claro, distinguindo o príncipe que há de vir com o Messias que seria tirado. Não tem como o texto nós confundirmos o príncipe que havia de vir com o Messias que seria tirado. É impossível. Eu vou até ler o texto para mostrar para os irmãos. Eu vou ler a partir do verso 24, que é a chave hermenêutica de Daniel 9, é o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Israel. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aí ele começa no 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Aqui nós temos o príncipe com P maiúsculo na nossa tradução, claro. E 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Isso não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, aí um príncipe com P minúsculo. Não dá para confundir esses dois príncipes. É impossível confundi-los.
destruirá a cidade. Foi Jesus que destruiu a cidade de Jerusalém? Não. E o santuário? Foi Jesus que destruiu? Também não. E o seu fim será com iniquidade. Até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, para cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações. Por que não dá para confundir aqui? Porque o próprio texto que o senhor citou na sua primeira fala de Mateus capítulo 24, Jesus já explicou esse versículo sobre o abominável da desolação. E ele disse quem era esse abominável da desolação. Ele faz uma referência a esse texto, mostrando que é futuro. E segunda coisa, mostrando que ele não é esse que vai fazer o concerto ou ser o abominável das desolações. E aqui eu concluo minha fala, retorno para o senhor e depois a gente continua de onde eu parei. Pastor Ezequiel, em 5 minutos, quiser comentar algo sobre a fala do pastor Átila e também, aproveitando já este momento, como que a Igreja Adventista entende o milênio após a segunda vinda de Cristo, que para vocês é o arrebatamento, ocorre uma única vez, vocês não fazem distinção. Como que ocorre o milênio para a Igreja Adventista? Perfeito. Eu tenho 5 minutos para falar de dois assuntos no mínimo. Não, 5 minutos para discorrer em cima daquilo que o pastor Átila comentou. Ele pode ficar à vontade. Depois você pode E esses falar sobre o milênio. Esses debates são infinitos. Fique à vontade. E no final das contas, a gente tem, inclusive, bastante conteúdo no canal a respeito do milênio, de Daniel 9, etc. A gente sabe que o contexto aqui é, inclusive, para trazer para você, telespectador, o gostinho, né, de se interessar por esses temas. Nunca pense que esses temas vão ser esgotados aqui, até porque se a gente fosse discutir só as 70 semanas de Daniel aqui, era 10 horas de podcast. Exatamente. Então a gente tá falando aqui de 1 milhão de coisas. Mas eu vou começar com o Daniel, depois eu cito um pouco sobre a questão do milênio. Perfeito, a tua leitura de Daniel 9, Átila, ela é plausível, tá? E, inclusive, ela se reflete, sim, em algumas traduções, com essa diferença do príncipe maiúsculo e do príncipe minúsculo, e ela está presente em muitas interpretações. Existem muitos teólogos que pensam desta maneira. A gente pensa de outra maneira, não é porque a gente nega que há aqui um príncipe que há de vir e destruir a cidade, que seria ali o general romano, ou o imperador, ou algo do tipo. Entretanto, o que acontece? A gente entende que existe tipo um parênteses, né? Ele tá falando do Messias, que vai ser morto, e aí depois que ele for morto, vai vir esse príncipe, o povo que há de vir, e vai destruir a cidade, e aí ele retoma. Ele, na própria tradução do verso 17, já está em maiúsculo, né? Mas independentemente disso, é como se houvesse um parênteses. Olha, o Messias morre, vem esse príncipe dessas pessoas que vão destruir a cidade, o templo, etc e tal, e ele fará aliança. Naturalmente você conecta ao segundo príncipe, a gente entende que retoma o primeiro. Mas aí é uma divergência que não tem o que fazer, entendeu? É de fato uma divergência de leitura. Agora, o importante para nossa percepção é que, assim, de fato, a gente entende que os textos eles são meio que paralelos, assim. Então, como que é? A primeira parte do verso 26 corresponde à primeira parte do verso 27. E a segunda parte do verso 26 corresponde à segunda parte do verso 27. Que esse é um pouco do problema, se a gente faz uma leitura quiástica desses textos. Então a gente entende que o ungido, o Messias, é Cristo, ele é o que fará aliança com muitos. Aí no verso 26, o príncipe que há de vir e destruir a cidade, ele é aquele sobre quem a asa da abominação da desolação virá sobre ele, até que venha a destruição que está determinada. Então a gente faz essa diferença, não é obrigatório fazer, mas a gente entende que a nossa leitura é bastante plausível. E o mais importante dentro da nossa visão é que a linguagem de cortar a aliança, que é o verbo hebraico, você provavelmente manja mais de hebraico e de grego do que eu, o cortar a aliança com muitos aqui durante essa semana é exatamente um pouco do contexto que a gente entende do estabelecimento da nova aliança, tá? E aí a leitura de Daniel 9 é uma leitura fascinante, é um texto extraordinário, dos mais ricos e complexos da Bíblia, e é assim que a gente lê. Em relação ao milênio, como que acontece? Só existe um texto na Bíblia que fala sobre o milênio, que é Apocalipse 20. Entretanto, o livro do Apocalipse, ele em ampla medida ele remonta um monte de linguagens e imagens do Antigo Testamento. Tanto que a inimiga escatológica de Deus no Apocalipse é Babilônia. Babilônia retoma Babel em Gênesis 11 e retoma a Babilônia histórica desde Nabucodonosor e Daniel e etc. Então, quando a inimiga histórica ou escatológica de Deus no Apocalipse é Babilônia, você vê que ele remonta uma história antiga. Não é como se o Apocalipse fosse o livro do futuro. Ele tem o aspecto do futuro, mas ele está calcado no passado. E você tem as imagens todas no livro do Apocalipse em relação a um monte de questões. Então, quando chega no milênio, nós temos uma questão complicada ali, que é o fato de que, na nossa visão, muitas profecias feitas para Israel eram condicionais à fidelidade do povo, inclusive Zacarias 14, que é um dos pontos que é muito pego assim, para dizer que o adventismo está errado, que quando Jesus voltar vai pisar em Jerusalém. Né? Não é isso? A gente entende que isso vai acontecer no final do milênio, é interessante.
Então a gente escapa um pouco dessa treta aí. Tenta escapar. É isso, a gente tenta escapar, né, fazendo a nossa leitura, Brincadeira. tendo todo o direito de fazer a nossa leitura. Então, o que acontece? Existem muitos textos de Isaías, aquela coisa do cordeiro vai pastar com o leão, e quem morrer com 100 anos vai ser amaldiçoado. E tem coisas ali que aparentemente não cabem na eternidade. Morrer com 100 anos amaldiçoado. Quem pecar só vai morrer depois de 100 anos. Que parece que tem uma coisa meio paradisíaca, mas ainda não 100%. Então muitas pessoas aplicam esse tipo de imagem ao milênio terrestre. E ok, que assim se faça, tentam fazer essa leitura. Então, como se o milênio de Apocalipse 20 fizesse referência a esse período. Nós discordamos por várias razões. Como você bem colocou, Apocalipse 19 é a volta de Cristo. E logo, no Apocalipse 20, tem a primeira ressurreição. Nós entendemos que não há dúvidas, faz uma diferença, né? Tipo como se houvesse a ressurreição na vinda de Cristo no Apocalipse 19 e tipo uma segunda etapa, uma segunda fase em Apocalipse 20. Nós entendemos que não, nós entendemos que é uma coisa só, que simplesmente a primeira ressurreição de Apocalipse 20 já está na esteira cronológica do texto, apesar do Apocalipse não ser um texto cronológico. Às vezes ele vai e volta no tempo explicando um pouco as imagens. Então, o que acontece? Na visão adventista, o arrebatamento da igreja faz com que a igreja encontre Cristo nos ares e as pessoas vão dos ares para a Nova Jerusalém, ou para o Éden, que está lá no céu. Então a gente querendo um milênio celestial. E aí, quando volta para a Terra no final do milênio, que aí desce a Cidade Santa em Nova Jerusalém, etc., aí essas imagens do livro de Isaías, essas imagens do livro de Zacarias se cumprirão, mas sem os elementos negativos. Então a gente entende que uma parte das profecias que vocês aplicam para o milênio terrestre eram profecias condicionais a Israel. Como Israel não foi fiel, não se tornou ipsis literis aquele país, todo mundo abençoado, e quase ninguém peca, e se peca só depois de muito tempo dá um problema. Não, Israel perdeu aquilo ali, quando Israel rejeita o Messias, quando Israel é infiel, e aí a gente crê que a igreja substitui Israel. E a gente não quer deixar o ouvinte confuso, o telespectador, que talvez essas coisas sejam um pouco novas e um pouco diferentes do que vocês estão acostumados a maioria a crer, então dá a impressão assim que é uma bobagem, que é uma coisa errada, mas é uma É conhecida a teologia da substituição. E, exatamente, então porque também é uma outra grande questão entre a gente, que para vocês fazerem um arrebatamento secreto e sobrar alguém na terra que ainda possa ser salvo ou não, tem que sobrar Israel. Né? Como se Israel tivesse um papel profético, como se Israel tivesse uma importância espiritual e que pudesse inclusive ser salvo durante o milênio para poder daí ter a ressurreição em várias etapas, e aí a primeira ressurreição acontece aqui, depois acontece aqui, depois acontece ali, depois acontece ali. A gente discorda um pouco dessa questão, não é porque o texto não apresente Cristo, as primícias, etc. Entretanto, a gente entende que Cristo ressuscita. Você tem ali aquelas primeiras pessoas que ressuscitam com Cristo, né, em Mateus 27. É um grupo bem interessante de pessoas ali. E depois daquilo ali, é o que acontece que Paulo diz. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitam. Então, não tem um espaço para morto em Cristo ressuscitar depois daquilo. Né? Ressuscita uma, depois ressuscita a outra. Na nossa visão, a gente entende que só há duas ressurreições nesse aspecto. A ressurreição de Cristo e das primícias, elas são a inauguração deste reino, dessa estrutura, que tem inclusive com o dia escatológico, né? Quando você fala, hoje se cumpriu Isaías 61, a salvação, eu estou curando os coxos, eu estou fazendo, e ele omite o dia da vingança, também você poderia ler que quando Cristo morre na cruz, ele executa, de algum aspecto, a vingança, ou ele inicia o dia escatológico, que é o dia da vingança. Aí depende um pouco da visão sobre o que é o dia do Senhor, o que são os últimos dias. Essas são discussões complicadas mesmo, e só para o ouvinte ter isso claro em mente também. Quando Deus fala com Nabucodonosor, e Daniel explica, ele diz, o Senhor te mostrou o que há de ser nos últimos dias. Só que o que Deus mostrou para Nabucodonosor? O que vai do reino da Babilônia até o fim. É como se o último dia fosse lá da Babilônia até o fim. Então, em alguns aspectos, o dia escatológico, ou o dia do fim, começou lá na antiga Babilônia com Daniel. E naturalmente, há esses desdobramentos. Aí, nesses períodos, a gente encontra a grande tribulação, o tempo do fim, a angústia final e coisas do tipo. Aí cada um vai ler de uma forma um pouco diferente. O milênio no Adventismo é na Terra ou no céu? É no céu. É no o céu. milênio é celestial. Tá, entendi. Você evita todo esse contexto. Os mortos ressuscitam, a igreja é transformada e arrebatada. E os ímpios são todos mortos. Aí a terra fica vazia por 1000 anos, é aqui que é a tal da prisão de Satanás, enquanto a igreja, todos os salvos, etc., estão no céu. O milênio, ele, por ser no céu, a pergunta de tempo do milênio acaba se desfazendo por ser algo atemporal. Mas o Adventismo entende como um tempo para o milênio ou não? Literal os 1000 anos ou não? Entende como literal, Okay. mas não necessariamente, porque a discussão da natureza temporal do céu E é por isso complexa. que Zacarias 14, então, é depois. Isso, aí ele só desce depois do milênio, aí ele... E tem o estado eterno. E aí tem o estado eterno. Entendi. Aí é na Terra. Claro, a fala é sua agora. Vamos lá, de trás pra frente mais uma vez, né? Eu vou começar quando ele disse o seguinte, o que várias pessoas dizem, né? Só há um texto na Bíblia que fala do milênio. Uma vez mais, respeitosamente, não tem só um texto não. Ainda que tivesse só um, não haveria problema. Apocalipse capítulo 20. Que, diga-se de passagem, o senhor interpreta ora literal, ora simbólico. É uma hermenêutica
confusa. Sim, alguns aspectos. Tá? Exato. Em segundo lugar, não há só um texto. Deus fez 4 alianças com Israel. Eu já vou resolver daqui a pouquinho o problema da teologia de substituição, quando ela surgiu, por que surgiu e por que nós não podemos aceitá-la. Tá. Vamos lá. Deus fez uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 15. Aliança abraâmica, que os judeus receberiam todo o território. Segundo texto, nós temos em Deuteronômio capítulo 30, versos do 1 ao 10. Ele fez uma aliança chamada de Aliança Palestina. Vai se cumprir também no milênio. Ele fez uma aliança com Davi, em 2 Samuel capítulo 7. E essa aliança é tão verdadeira, dizendo que um viria do trono dele e reinaria para sempre. Que quando o anjo Gabriel vai conversar com a irmã Maria, no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 32 ao 35, ele diz: e ele reinará para sempre no trono de Davi, seu pai. Quando que isso vai acontecer? No milênio. Tá. Né? Quarta promessa, a nova aliança. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31. Então nós temos pelo menos esses 4 textos. E o quinto texto é exatamente Isaías capítulo 11, que o senhor citou. Aquilo ali não pode acontecer na eternidade. Eu concordo com o senhor plenamente. Não pode acontecer na eternidade. Quando vai acontecer? No milênio. E o texto é claro mostrando que é na terra. Então, além de Apocalipse capítulo 20, só um momentinho. Além de Apocalipse capítulo 20, nós temos esses 5 textos que eu citei. Legal. Tá? Eu só quero te fazer uma pergunta. Você considera a nova aliança como algo que vai acontecer no futuro, nesse milênio em Jeremias 30, ou é uma renovação da nova aliança? Não é o que Jesus realizou? Só para entender. A nossa diferença de interpretação é hermenêutica. Tá. É porque eu posso ver assim, a questão é hermenêutica. Eu não posso ter 2 formas de interpretar um texto. Eu tenho que, por exemplo, eu comecei interpretando literal. Tá. Você tem que terminar literal. Eu tenho que terminar literal. Agora, a interpretação literal, ela respeita o gênero literário do texto, obviamente. Então, se eu começo a interpretar, por exemplo, se eu disse que o milênio lá vai ser 1000 anos, literal, né? Só que aí não vai ser na terra. Aí nós temos problemas seríssimos. Por quê? Em Apocalipse capítulo 5, verso 10, o texto diz, é claro, e eles reinarão sobre a terra. A expressão ali, ó, epitesgues, reinarão sobre a terra. É um texto claro. Sim, né? claro. Em Timóteo capítulo 2, verso 13, diz, se nós sofremos com ele também reinaremos. Como Cristo vai reinar na terra, nós reinaremos com ele na terra. Né? Terceiro ponto, o senhor disse também sobre a questão de Daniel, capítulo 9, mostrando na questão interpretativa, e ele firmará um concerto com muitos. Essa questão ali, como eu já disse, é uma questão hermenêutica. Mas eu penso que é isso, eu penso que é exegético, digamos assim. Em quarto ponto, a teologia da substituição, que foi e tem sido um problema seríssimo para muitos. Por que eles fazem? Exatamente como o senhor disse. Israel não conseguiu cumprir, então ele perdeu seu prestígio e a igreja o substituiu como povo eleito de Deus. Na verdade, isso não é verdade. A teologia da substituição, ela surgiu no 4º século com Agostinho de Hipona, embora antes dele já havia Justino Mártir, etc., alguns que professavam essa forma. Mas por que um estudioso chamado Feldman, ele diz o seguinte: na ânsia de mostrar a ancestralidade do cristianismo, o que acontece, pastor Juliano? No 4º século, Constantino assume o poder e ele vai colocar, por causa da experiência que ele teve, né, in hoc signis vinces, em latim, por esse sinal vencerá. Ele vai querer provar, vai botar o cristianismo como uma das religiões da época, só que tinha um problema, porque já tinham 2 religiões que eram históricas, o judaísmo e o zoroatrismo. Então o que os teólogos da época, e o mais eminente, Agostinho de Hipona, ele quis provar que o cristianismo não nasceu com Cristo. Não era uma religião que tinha nascido há pouco tempo. Ele quis mostrar que o cristianismo nasceu lá no Antigo Testamento. Aí surgiu, ele pegou Gênesis 15 e as outras promessas que são para Israel e aplicou para a igreja, espiritualizou. Então essa interpretação alegórica ou espiritualista, ela surgiu com veemência por conta disso, na ânsia de tentar mostrar que o cristianismo era uma religião tão antiga quanto o judaísmo e o zoroatrismo, o que nós dois concordamos que não é. O cristianismo nasceu com Cristo. Essa surgiu a teologia da substituição. E nós temos promessas para Israel, como eu já disse, as 4 principais alianças que eu citei, que irão se cumprir no milênio. O milênio tem que ser na terra por conta disso, em primeiro lugar. E nós temos textos como Apocalipse 5:10, 2 Timóteo 2:13, que diz que nós reinaremos com ele. Ok? E eu vou concluir sobre a questão do hiatus, Daniel capítulo 9, que eu disse que eu citaria mais de 10 aqui hiatus que aconteceu. Eu já citei Isaías 61, verso 2, que o próprio Cristo interpretou. E o senhor fez uma coisa ali que eu achei impossível, interessante, né? O senhor disse que o dia da vingança talvez possa ter começado na cruz. Não, pastor, é o oposto. Na cruz, entre aspas, começou a nossa salvação. A nossa salvação. Quando Cristo morre e ressuscita, começou ali a nossa salvação. Ali não é o dia da vingança. Essa vingança é futura. Tão verdade isso que Tessalonicenses 1:10 diz que ele nos livra da ira futura. Ok? Um ponto anacrônico que eu gostaria de ressaltar. Se nós pegarmos, por exemplo, já citei, né, Isaías 61, sobre a questão do hiato, dos intervalos. O intervalo dentro do Império Romano, por exemplo, simbolizado pelas 2 pernas de ferro da grande margem, Daniel capítulo 2, e os pés com 10 dedos, é só nós conferirmos Daniel capítulo 7, versos 23 e 27, e compararmos com Daniel capítulo 8, versos 24 e 25. Olha só,
intervalo de tempo. Se nós pegarmos, por exemplo, Daniel capítulo 11, verso 35, e Daniel capítulo 11, verso 36, nós temos também um outro intervalo. Quando nós olhamos, por exemplo, Oséias 3, verso 4, eu gostaria que meus companheiros ouvintes, irmãos em Cristo, analisassem esses textos, por causa do nosso tempo, não dá para nós analisarmos aqui categoricamente. Oséias 3, 4 e 3, 5, e também Oséias 5, 15 e 6, 1, há ali o intervalo. Outro ponto importante, Salmo 22, verso 2 e Salmo 22, verso 23. 22, verso 22 e 22, verso 23. Entre os Salmos 110, verso 1 e 110, verso 2, olha o intervalo que nós temos ali. Então essa questão de intervalo, isso não é problema nenhum para a Bíblia. Pedro, quando ele vai citar o Salmo 34, versos do 12 ao 16, ele para no meio do versículo. Para quê? Para distinguir a obra presente de Deus e o seu futuro tratamento com o pecado. Em 1 Pedro capítulo 3, versos do 10 ao 12. E eu concluo essa fala, Atos capítulo 15, versos do 13 ao 21, indica que os apóstolos entendiam plenamente que durante a era presente e as profecias do Antigo Testamento não seriam cumpridas, mas teriam sua realização quando Deus reedificar, eu abro aspas, o tabernáculo caído de Davi. Isso está em Atos capítulo 15, verso 16. Percebam então que esse hiato, a questão de dividir esse tempo, não é problema hermenêutico. Nós temos ele na Bíblia. E eu não concluí. Ainda temos Romanos capítulo 9, 10 e 11, tratando do passado, no capítulo 9, do presente, no capítulo 10, e no futuro de Israel, no capítulo 11. Olha que intervalo que nós temos ali. Além disso, a revelação da igreja como um corpo requer um parêntese entre os tratamentos passados de Deus e seu futuro tratamento com a nação de Israel. Requer um intervalo. E para concluir, a consumação do tempo, do presente parênteses, é de tal natureza que retoma os acontecimentos interrompidos da última semana de Daniel. E eu vou dar o crédito aqui. Essa fala é de Walvoord, no seu livro, na página 47 e 48. Ele que cita isso daqui. Então nós temos aqui, olha quantos parênteses que eu já citei. Então o nosso problema das 70 semanas de Daniel é com tamanha facilidade resolvido. Quando o próprio texto diz, e depois de 60 semanas, e até o fim, quando ele diz e até o fim, a expressão nos versos de números posteriores ao 24, mostra que essa expressão indica que no intervalo da 69ª semana e da 70ª, a igreja ela é edificada, arrebatada, e depois Deus volta a tratar com a nação de Israel. A teologia de substituição, ela vai criar um problema seríssimo, interpretativo. Por quê? O senhor que diz, por exemplo, na questão histórica, né? Os 3 primeiros séculos da igreja, a interpretação literal sempre prevaleceu. Cristo, vamos sair um pouco da história da igreja, entrarmos no que Cristo interpretava. Cristo interpretava a Bíblia de forma literal. Os apóstolos interpretavam de forma literal. Os profetas de forma literal. Então, a Bíblia interpreta de forma literal. Depois de Cristo, os discípulos dos apóstolos interpretavam de forma literal. Até o 4º século, por causa do problema que eu expliquei outrora aqui. Né? Então, depois, no período medieval, de fato, a hermenêutica da igreja passou por alguns problemas seríssimos. Né? E depois... Influência grega. Enfim. Exato. E depois da Reforma Protestante, eu penso que o senhor crê nas 5 solas, claro. Correto? Claro. É fruto da interpretação literal. Sim. Eu também penso que o senhor crê no sacerdócio universal de todos os crentes. Claro. Todos os que eu citar aqui, fruto da hermenêutica dos reformadores. Uma retomada à interpretação literal. Então a teologia de substituição não tem como se sustentar nesses pontos. E eu volto a minha Quando fala. o pastor Átila está discorrendo em sua defesa, o pastor Ezequiel, ele digita numa velocidade. É porque ele fala rápido, né? Então... E tudo que ele digitou, se ele pôde discorrer aqui, meu amigo, não, nós ficaram umas 3 semanas aqui. Meu Deus. Se eu conseguisse escrever rápido assim, dava pra Meu escrever Deus, vários livros. Ó, eu escrevi meu livro sobre Mateus 10, 28 em 9 dias. Desse jeito eu acredito. Eu acredito. Bom, mas Sem infelizmente chat não vai... GPT, hein, a geração nova aí. Mas infelizmente não vai dar pra ele tecer todos esses Não, mas é bom pro meu comentários conhecimento, e posições. é bom pra eu, inclusive, Muito bom. gostei bastante. Nós vamos pro intervalo, mas muitos pontos foram levantados. Quem sabe nós teremos a oportunidade de ter o pastor Átila outra vez aqui. O pastor Ezequiel está aqui em São Paulo, fica mais próximo. E aqui, se alguém quiser debater sobre o juiz investigativo, nós estamos procurando um debatedor. Pastor Ezequiel, ele João já... Flávio Martinez, é com você, hein? Saiu boa. De Rio Preto aqui não é tão longe. Eu juro que eu não agrido fisicamente, é só na palavra, tá? Ele disse que ele não Legal. debate comigo. Beijo, Flávio. O pastor debateu ontem, né? Também sobre a guarda do Na sábado. verdade, eu fiz debate na segunda-feira na Gospel FM, ontem no César, hoje aqui, a semana foi pesada. Debatendo a semana Está toda. requisitado nos debates. Exato. Os adventistas estão fugindo, só tem eu, ué. Vamos lá, né? E tem algumas pessoas que nos comentários, depois quando o vídeo ele fica ali registrado no canal, e eu percebo algumas pessoas, são poucas. Para que debate? Isso não é necessário, importante é evangelizar. Bom, evangelizar é importante, claro.
Mas eu queria saber se realmente essas pessoas que fazem esses comentários se estão evangelizando. Outro ponto, os debates, quando são cordiais, expondo pensamentos, como aconteceu aqui agora, na mesa, isso é muito importante. Claro. Para a pessoa ter o entendimento do que o outro pensa, daquilo que ela pensa. Então os debates, eles edificam muito. Eu conheci pessoas que deram feedback acerca dos debates e que isso acrescentou muito a ela na sua caminhada cristã, fé. Então os debates são muito importantes e se você quer participar de um debate, você se coloca aí como um debatedor, manda uma mensagem para cá, para o nosso e-mail, para o programa e você vem aqui debater, coloque o tema que você quer debater e será muito importante. Bom, começou com o pastor Ezequiel e agora eu vou começar com o pastor Átila. Em considerações finais, você tem 10 minutos. Ok. Pastor Átila, por que você é pré-tribulacionista e por que você não é pós-tribulacionista? E aproveitando já esse tempo, considerações finais, como encontrar o pastor Átila? Você tem cursos de grego, livros, fique à vontade, o tempo é seu. Ok. Bom, antes de eu apresentar aqui os motivos que eu sou pré-tribulacionista, eu gostaria, o que eu não fiz no início, mandar aqui algumas considerações para amigos, principalmente para minha família, mandar um beijão para minha esposa, Letícia, né? Eu só estou aqui abaixo de Deus por causa dela, minha intercessora, ora pela minha vida, sofre comigo pelo ministério, meu filho Yuri, minha filha Tainá. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos que também contribuíram, pastor, para que eu estivesse aqui nessa viagem por mais uma vez. Como o senhor sabe, eu moro longe, moro no Espírito Santo, significativamente bem longe daqui, né? Então eu tive que vir para ministrar e eles me ajudaram muito. Eu não vou citar o nome de todos eles porque eu posso esquecer de alguns e acabar falhando com eles. Mas um abraço para todos os meus amigos. Pastor Pablo Correia, pastor Edivan Matos, presbítero Jorge, diácono Douglas, pastor Robert, meu amigo lá de Manacapuru, pastor Fagner Fernandes e o meu amigo João Batista, também são meus alunos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Meu pastor Fabrício Cardoso, te amo em Cristo, Deus abençoe. Obrigado por ser meu líder, meu pastor e além disso ser meu amigo. Amém? Se eu esqueci de alguém, gente, me perdoe porque o tempo aqui é curto. Bom, para me encontrar, pastor, minhas redes sociais, né? PR Átila Ribeiro Oficial no Instagram. Tem o canal no YouTube, Átila Ribeiro, UFC. Átila Ribeiro Oficial, aliás, UFC no Instagram. Tem lá minhas redes sociais, lá tem nossos cursos, teologia, hebraico bíblico, grego bíblico. Temos lá o curso Pregador Aprovado. Lancei na última semana agora, na Hotmart, tá, o curso lá já está bombando, para a glória de Deus. Então é um curso para pregadores. Você que deseja aprender aí a espiritualidade do pregador. Porque além da intelectualidade, o pregador precisa ser um homem de Deus, acima de tudo. Então nós falamos sobre isso aí, são 5 pontos importantes. Depois você procure lá na bio do nosso Instagram e você vai encontrar os nossos cursos, ok? Voltando aqui para o debate, pastor, falando de o porquê que eu sou pré-tribulacionista. Eu tenho 6 pontos importantes. Eu gosto de, na maioria dos meus debates sobre o assunto, ressaltá-los. Primeiro ponto é sobre a interpretação literal das Escrituras. A interpretação literal das Escrituras, ela é a ferramenta do pré-milenarismo. E, de fato, interpretando literalmente as Escrituras, nós vamos concordar com a fala, por exemplo, de Charles Faber, em Premilenialism or Amilenism. Ele diz o seguinte: pode-se demonstrar que a razão de a igreja primitiva ter sido pré-milenista foi o fato de ter interpretado a palavra de maneira literal. Ao passo que o abandono dessa visão nos séculos seguintes de história é diretamente atribuído à mudança do método de interpretação, a começar por Orígenes em particular. Oswald Arliss, em Profess and the Church, a Igreja e a Profecia, em inglês, na página 17, ele diz: a questão de interpretação literal versus a interpretação figurada deve, portanto, ser encarada desde o princípio. Aí Pentecoste, falando sobre a fala dele no capítulo, na página 250, ele diz: ele admite que se a interpretação literal que é o método literal de interpretar as Escrituras for o certo, a interpretação pré-tribulacionista é correta. Então, é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, interpretando literalmente as Escrituras, pastor Juliano, eu vou, obviamente, fazer uma distinção entre Israel e igreja. O dispensacionalismo tem essa marca. A diferença ou a distinção entre Israel e igreja. Terceiro ponto, a natureza da igreja. Eu disse que trataria sobre isso aqui no debate, não deu tempo. Mas a natureza da igreja, pessoal, impede que ela esteja em qualquer período, qualquer parte da grande tribulação. Em quarto ponto, a natureza da própria grande tribulação. Ela impede a permanência da igreja aqui. Quinto ponto, a doutrina da iminência, que é, no meu ponto de vista, e o ponto de vista é a vista de um ponto, né? Ponto de vista, eu acho que a doutrina da iminência é uma das doutrinas mais fortes do pré-tribulacionismo. E por último, eu cito o sexto ponto, que é o argumento bíblico, que eu chamo de coerência. Por esses fatores, dentre outros, eu não me torno um pós-tribulacionista. Eu não consigo, de fato. Pastor Juliano, eu vou confessar para os irmãos aqui, eu estudei o pós-tribulacionismo por 4 anos ininterruptos, diante do Espírito Santo de Deus.
eu disse, bom, eu vou ver se tem fundamento de fato. Vou tentar virar pós, entre aspas. Até para nós debatermos e tal, a gente precisa estudar, obviamente. E eu não consegui, por causa desses 6 pontos, me tornar um pós-tribulacionista. Ok. Diante do Espírito Santo. E eu retorno a fala. Pastor Átila, muito obrigado por ter vindo, nos dado essa honra de participar do programa Fora da Caixa. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Pastor Ezequiel, fique à vontade. Por que você não é pré-tribulacionista ou por que você é pós? Pontue, não vai dar para tecer Claro, tudo isso. E também para te encontrar nas redes sociais, canal do YouTube, Instagram. Fique à vontade. Bom, eu não uso o Instagram, só uso o YouTube mesmo, tá. né? Eu não gosto do Instagram. Mas lá no canal Vem Senhor Jesus, @Vem Senhor Jesus, você me encontra por lá. Então não é Ezequiel Gomes. Não, é Vem Senhor Jesus. Mas se colocar Ezequiel Gomes também... Vai aparecer ó, muitos debates. Vai ter um cara bonito lá que você vai Polêmicas. encontrar. E, inclusive, é legal você pontuar essas questões dos debates, né? Existem pessoas que tratam as coisas de forma muito emocional, né? E tá vê um contra o outro, um do lado do outro, um contra... Como é que é isso aí? Uma briga? E, na verdade, não. Inclusive, a própria Bíblia contém, assim, algumas coisas até meio pesadas, né? Você vê a discussão entre Paulo e Pedro em Gálatas 2... É uma discussão de um pastor jovem apontando uma hipocrisia de um pastor que é coluna da igreja, né? É uma questão complexa. E nem por isso Pedro falou mal de Paulo. Chega Pedro na segunda carta, ele vai dizer, olha, o Paulo, ele fala umas coisas difíceis de entender, mas Deus deu sabedoria, Deus deu ali a iluminação, o Espírito chama como escritura, né? É uma coisa bonita de ver, porque as diferenças entre nós, elas não devem fazer a gente tropeçar no óbvio. Se a gente que tem Cristo como Senhor e Salvador não tem amor, não tem respeito, não tem fé, não tem uma concordância no aspecto do essencial, não faz sentido ser cristão. O que não quer dizer que as diferenças entre nós não sejam pesadas no aspecto da visão doutrinária. Mas esse é um aspecto complexo, que tem que ver com a liberdade que Deus deu para cada um de entender as coisas. Eu sempre gosto de dizer assim, a minha interpretação, ela estabelece, ela ilustra a minha liberdade de pensar. Inclusive de estar errado. E eu sempre gosto de trabalhar com a hipótese de estar errado, porque nós não podemos nos confundir com Deus nesses aspectos. Colocadas essas questões, é importante o telespectador entender algumas coisas. A diferença entre a minha visão e a visão do Átila não é exatamente uma diferença de interpretação literal ou não da Bíblia. Nós, adventistas, fazemos uma leitura bastante literal da Bíblia em muitos aspectos. Tanto que nós cremos nos 7 dias da criação, no sábado como dia santo. Há muitos textos bíblicos do tipo, a alma que pecar, essa morrerá, então a gente defende muito essa noção da mortalidade da alma. Que são leituras bem literais mesmo. Assim, é claro, existem outros textos que às vezes dão uma impressão um pouco diferente. Só que o dilema de uma interpretação para além do literal, ele também está presente na Bíblia. Você tem alegorias, você tem parábolas, o próprio Cristo, né? Ele fala uma coisa, depois ele vai explicar querendo dizer, olha, isso que eu falei tinha um outro sentido, não era exatamente um semeador semeando uma semente de girassol aí, era a palavra, e aquilo ali era o diabo, e ali era você, ou eu, e a gente, como é que faz ou como é que não é. Então a gente também não consegue escapar um pouco, não é de alegorizar tudo, porque também tem essa coisa do tudo ou nada, né? Isso é uma coisa complexa, assim, não é uma coisa muito legal. E diferenciar o que é literal do que é simbólico, do que é alegórico, é um grande desafio. E se você, telespectador, quer entender as diferenças entre os pregadores, os debatedores e as igrejas, você saiba que você vai ter que estudar esse assunto. O que um toma de forma literal e o que o outro toma de forma literal. O que um toma de forma mais simbólica ou não. Para tentar fazer a coerência hermenêutica do todo, da narrativa. Então o Adventismo tem uma visão bastante literal, ainda que tenha essas complexidades. Nós entendemos, inclusive na nossa leitura literal, que não deve se fazer distinção no aspecto entre Israel e a igreja no Novo Pacto. Porque quando Paulo vai falar dos crentes, ele vai colocá-los na família de Abraão, e quando ele vai falar inclusive dos judeus que negam Cristo, ele vai os colocar fora da família de Abraão. Naturalmente isso não é uma condição definitiva, porque em Romanos 11 Paulo ele fala da videira, ou da figueira, daquela árvore, que se você estiver ligado a ela, você é povo de Deus, senão não. Então você que é cristão, que foi ligado nessa figueira, você não deve se ensoberbecer em relação ao judeu que foi excluído. Porque se ele se arrepender, ele pode se excluir, ele pode ser reenxertado, diz Paulo. E a gente se ensoberbecer e seguir no caminho da apostasia ou da incredulidade, pode ser cortado dela também. Então a gente deve considerar a bondade e a severidade de Deus. Então percebe que é um povo. Entende? Ele é formado de judeus e gentios que creem em Cristo. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Então, em ampla medida, as promessas de Deus a Israel têm que ver com isso. Aí depois Paulo vai dizer que se você não tem a fé de Abraão, você não é o filho dele. Então tá dizendo lá que a promessa é para Israel, mas no final das contas não é que não é. É que para ser Israel não basta você ter descendência física, ser circuncidado, guardar o sábado, guardar todas aquelas leis do Antigo Testamento. Rejeitou o Messias, rejeitou aquele que é o centro, o fundamento, o legislador, o Senhor, tudo, entende? Então, a gente entende dentro dessa percepção que Israel e a igreja não podem ser duas entidades hermeticamente separadas. Outro ponto importante. A natureza da igreja é
estar fiel a Deus independentemente do que acontece. Tá? E a gente pode passar por tribulações na vida individual e na coletividade, e no fim do mundo, quando Jesus voltar, vai encontrar as pessoas ali, inclusive o capítulo 7 de Apocalipse, né? Os que estão vindo da tribulação, que passaram por ela, né? Mas aí é uma discussão que a gente não entrou muito bem. Seja como for, arrebatamento secreto, sob nenhuma hipótese, existe nenhuma chance de acontecer, na nossa visão, com total respeito. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês, espero voltar mais vezes e que a graça do Senhor seja sobre todos. O Ezequiel já queria continuar o debate. Eu já Coisa de debatedor, né? O dia da vingança aqui, eu já ia meter porrada, né? Professor Ezequiel, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui para os debates. Você que nos acompanhou até agora aqui no programa Fora da Caixa, estamos chegando ao fim e toda quinta-feira, às 21 horas, é dia de programa Fora da Caixa. Deus te abençoe e até a próxima. Amém.